Fala galera ligada no canal Biouniverso 1, tudo beleza? Professor Pera aqui de volta, dando sequência à nossa playlistzinha aí de questões do vestibular USE 2021, primeira fase. Vou estar fazendo aqui com você nesse vídeo a questão de número 59 na tela. A questão número 59 ela diz o seguinte: de acordo com a hipótese endossimbiótica, é correto afirmar que... Então vamos lá, galera. Teoria endossimbiótica. Vou colocar um esquemão aqui para você, bem bacana. E vamos dar uma relembrada aqui bem rapidinha sobre isso. Nós tínhamos aí um ser vivo aí primitivo, digamos assim. E esse ser vivo ele era um procarionte, era procarioto. Esse ser vivo, a membrana desse ser vivo foi sofrendo aí invaginações, dando origem ao envoltório nuclear e outras organelas típicas de células eucariontes. Então, de cara, a gente já tem aqui que, supostamente, de acordo com essa teoria, o procarioto veio antes do eucarioto. Muito bem. Temos aqui agora uma célula eucarionte, lá bem primitiva, E essa célula, provavelmente, aí era anaeróbica, certo? Essa célula, ela englobou um procarionte, um ser procarionte, certo? E esse procarionte era um ser aí aeróbio heterótrofo. Seria uma espécie de uma bactéria primitiva. E esse procarionte primitivo, heterótrofo e aeróbico, veio a ser futuramente a mitocôndria, certo? Posteriormente, essa célula, algumas dessas células aí já dotadas de mitocôndria, capturaram aí também uma cianobactéria primitiva, que era um ser autótrofo ou autotrófico. E esse outro procarioto primitivo, no caso uma cianobactéria, no caso um ser autótrofo, deu origem futuramente ao cloroplasto. Então, primeiro nós tivemos os procariotos, depois os eucariotos, depois eucariotos dotados aí de mitocôndria e depois eucariotos dotados aí de cloroplastos. Ou seja, aí os últimos que apareceram foram os autótrofos ou autotróficos. Beleza? Então vamos lá, voltar para a questão. Se tiver que tecer mais algum comentário, a gente faz aí resolvendo a questão. Letra A. Células eucarióticas que se alimentavam de bactérias fotossintetizantes passaram a não digerir algumas delas e assim surgiram as mitocôndrias. Muito bem. Quando a gente fala em captura de algo que tenha vindo a dar origem à mitocôndria, certo? Haveria de ser, como mostrei para você no esquema, um ser primitivo aí, procarioto heterótrofo e não autótrofo. Se nós fôssemos considerar esse ser fotossintetizante primitivo, o que teria tido origem teria sido o cloroplasto, não a mitocôndria. Então a A está fora. B. Vamos lá, letra B. O fato de as mitocôndrias e os cloroplastos atuais terem seu próprio material genético é uma evidência contra a hipótese. Galera, mitocôndria e cloroplasto possuem DNA próprio e é circular, tal qual das bactérias, até mesmo as bactérias atuais. Possuem seus próprios ribossomos, inclusive esse ribossomo é mais parecido com o da bactéria, o ribossomo 70S, do que com o nosso. Beleza? Sintetizam aí proteínas próprias, enfim. Então, essas evidências, essas características de mitocôndrias e cloroplastos atuais são aí argumentos que jogariam a favor e não contra a hipótese, beleza? Porque, veja bem, a hipótese de que mitocôndrias e cloroplastos, em algum momento aí da existência do planeta Terra, foram seres vivos independentes. O fato deles terem material genético próprio é uma evidência a favor e não contra a hipótese. Então a letra B também está descartada. Letra C. A capacidade de as mitocôndrias e os cloroplastos atuais
sintetizarem algumas de suas proteínas é uma evidência contrária à hipótese. Galera, novamente, é exatamente o oposto. Ter material genético próprio, sintetizar algumas de suas próprias proteínas, o fato deles se autoduplicarem, né? Acabei que não tinha falado isso, mas estou falando agora. Mitocôndrias e cloroplastos se autoduplicam, surgem uma mitocôndria surge de mitocôndria pré-existente, assim como o cloroplasto. Então tudo isso aí joga, tal qual o fato deles sintetizarem algumas de suas próprias proteínas, a favor e não contra a hipótese, beleza? Resta só a letra D, vamos torcer para que seja o gabarito. Letra D, o fato de os cloroplastos de certas algas marinhas sobreviverem fotossinteticamente ativos dentro de alguns moluscos é uma evidência a favor da hipótese. Sim, já caiu até no Enem o tal do molusco verde que consegue aí realizar fotossíntese, etc. e tal. E isso é a favor da hipótese pelo seguinte: o cloroplasto já foi lá englobado. Então ele está dentro de um animal, e animais, via de regra, são heterotróficos. Só que esse cloroplasto, mesmo dentro de um animal, ele se mantém fotossinteticamente ativo. Então isso é sim uma evidência de que um dia lá para trás nós tivemos seres autotróficos que acabaram sendo aí englobados e deram origem posteriormente aos seres autotróficos eucariontes. Então o fato de você ter cloroplastos fotossinteticamente ativos no interior de um animal, como no caso aí de um molusco, é uma evidência favorável à hipótese, gabarito aí, letra D. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar vindo ler e vou estar vindo dar aqui aquele suporte a você. No mais, um forte abraço e até a próxima.